Oi, gurias! Confesso que não vi a hora de soltar esse vídeo pra vocês. É o vídeo da minha maquiagem de formatura no meu dia, no qual eu me maquiei, comprei muitos produtinhos e investi, né, pra esse dia especial. Espero que vocês gostem, tá? Então, eu comecei aplicando esse tônico adstringente da BioWage. Ele é pra pele oleosa. Então, ele tem ativos que controlam a oleosidade, tá? Eu acho bem importante utilizar esse tipo de produto para essas datas tão especiais. Depois eu utilizei esse, digamos que é um cremezinho, tá? Para a área dos olhos da Clinique. Ele promete reduzir as linhas, as olheiras, ele dá uma hidratada também nessa região. Então é bem importante a gente utilizar um hidratante específico para essa região da área dos olhos. Então eu apliquei primeiro com um pincel e depois eu vim com o dedo massageando bem todo ao redor dos olhos, eu apliquei ele, tá? Depois eu vim com esse primer da Dior, que foi um super investimento, mas eu ouvi falar entre uns maquiadores super tops que ele era um melhor primer, então eu resolvi investir nele, tá? Aí eu apliquei em todo o rosto mesmo, porque eu queria que a base aderisse em tudo, então eu apliquei ele em todo o rosto mesmo. Depois utilizei esse primer da Urban Decay, que eu também ouvi falar muito bem. Todos esses produtinhos de pele eu comprei específico pensando na minha formatura, tá? Foi produtinhos que eu tava querendo há muito tempo, então eu resolvi investir. Eu apliquei, gente, ele principalmente na testa, no queixo e na região malar também, que é onde mais dá uma transferida na base, que a gente soa bastante, então é bem importante utilizar primer nessas regiões. Esse da Smashbox, ele é específico para poros e ele deixa um acabamento bem lisinho na pele, tipo no nariz que a gente tem cravinhos e tal, ele deixa super liso, então por isso que eu aplico bem no nariz, massageando para entrar bem nos poros e no queixo também. Depois, esse que é específico para a área dos olhos, ele é um primer também que é específico para a área dos olhos, então acho super importante para não ajudar a craquelar o corretivo, para ajudar a fixar bem ali nessa região. Então, por isso que eu quis investir. E, gente, um detalhe que eu não tinha falado, eu tô com a pele do rosto bem diferente do corpo, porque eu tinha passado autobronzeador e um creme também que pigmenta, assim. Então, por isso que tá bem diferente. Na hora de aplicar a base também deu bastante diferença, tá? Por isso não se assustem, ok? Gente, depois eu apliquei essa aguinha da Smashbox, que ela é um fixador, tá? Como se fosse o Fix Plus da MAC, mas eu ouvi falar que ela é muito melhor. Fiz uma misturinha dessas duas bases, a da Urban Decay, que é a All-Nighter, e essa 24 horas da Lancôme. A da Lancôme eu usei bem pouquinho, foi só pra escurecer um pouco da Urban Decay. E a All-Nighter, gente, ela é uma base cara sim, mas vale a pena o investimento, tá? Principalmente pra quem tem a pele oleosa, ela deixa a pele muito sequinha, ela dura bastante e a cobertura dela é excelente. Eu apliquei com um pincel língua de gato porque eu queria uma cobertura, tipo, bem reboco, tá? Então, se vocês não gostam desse efeito, troquem o pincel. Depois eu vim dando acabamento com a esponjinha, como de costume. E nesse momento parece que a base tá bem diferente, mas vocês vão ver que daqui a pouco ela se assenta, tá? Porque ela tá um pouco molhada. Um pouco não, ela tá molhada. Pra fazer o contorno, eu utilizei essa base HD da Makeup Forever. Então, com um pincelzinho Dual Fiber, eu peguei bem pouquinho dela, tá? E em movimentos circulares eu vou fazendo o meu contorno. E, gente, sério, é fundamental pra durar, né? O contorno em base junto com o em pó. Ele dura muito mais e nas fotos fica muito bonito. Então, nesses dias que é super importante, que a gente precisa que a maquiagem dure, que fique bonito nas fotos, é indispensável, tá, gente? E eu quero saber se tu já te inscreveu no canal e já deixou o like nesse vídeo, tá? Porque vai, eu mereço, né? Dia da minha formatura, gravei pra vocês, trouxe um monte de dica de produto top, comprei a full, gastei meu dinheirinho. Ai, gente, tô brincando, tá? Mas vai, esse vídeo merece. Por favor, deem muitos likes. Comentem aqui embaixo pra mim se vocês gostaram também da minha make, tá? Da minha escolha. Gente, esse corretivo da NARS, ele é um corretivo cremoso. Eu nunca tinha usado ele, mas eu vi muitas indicações dele, por isso que eu resolvi comprar. E eu gostei muito da textura dele, apesar dele ser cremoso, ele não é seco. E tem uma cobertura muito boa, tá? Então, eu apliquei ele, aquele Vzinho que a gente faz abaixo do olho pra dar uma iluminada.
E depois eu vim com a esponjinha pra esfumar bem com a base e tirar qualquer excesso de produto, como eu sempre faço, e vocês já estão acostumados, né, de me ver maquiar aqui. Eu apliquei um pouquinho também ele no centro da testa, mas não subi tanto, tá? Foi só, acho que menos da metade ali na altura da testa. E vem com a esponjinha também pra dar acabamento. É sempre importante, tá? Vocês virem com a esponjinha que dá um acabamento show. Apliquei ali retinho no nariz. Eu amo fazer iluminação no nariz, no arco do cupido e no queixo também, tá? É os pontos que eu gosto de iluminar no meu rosto, por isso que vocês vão ver sempre esse tipo de iluminação, porque eu amo muito. E no dia da minha formatura não podia deixar de ser diferente, né? Gente, por cima eu apliquei mais um corretivo, esse da Tarte, que é o Shape Tape. Eu comprei ele pensando na minha formatura também, ele é um corretivo de alta cobertura e é um corretivo líquido. Eu apliquei só ali na região abaixo dos olhos, que era pra dar uma iluminada e cobrir ainda melhor a olheira. E como vocês podem ver, ele tava muito claro pra mim, porque eu comprei ele no inverno e eu tava com alto bronzeador, né, então eu estava bronzeada. Mas eu achei importante pra dar uma dica pra vocês que, apesar de eu amar este corretivo, ele estava claro, mas eu queria usar muito ele. Então, eu aplico ele, tá? Deixo ele aplicadinho normal e depois eu venho com a base que eu utilizei por cima, com a esponjinha em cima dele, tá? Depois de ter aplicado ele, eu venho com a base e aplico em cima. Então, ele fica com a cor muito melhor e com o efeito do corretivo que eu queria. E eu aplico o blush antes de selar com o pó, por quê? Eu quero que esse blush grude na minha pele pra ele durar bastante, então por isso que eu venho com ele primeiro, tá? Mas tem que tomar bastante cuidado, tem que saber como ele pigmenta pra não dar erro nessa hora. É uma dica muito legal pra durar, mas vocês precisam testar antes, ok? Pra não dar problema. Usei também esse iluminador da Vult, que é um iluminador cremoso. E um lado eu apliquei com o dedo e o outro eu apliquei com o pincel. Porque eu achei que com o dedo ele ficou muito concentrado, sabe? E aí com o pincel eu deixei ele um pouquinho mais leve. Eu apliquei esse tipo de iluminador para o iluminador em pó dar um efeito maior, para ele grudar na pele e se destacar mais, tá? Usei esse pó da Bruna Malheiros, que ele é específico para a região dos olhos, ele é extremamente fino, então eu apliquei somente ali abaixo, onde eu apliquei mais corretivo nos olhos, tá? O iluminador que eu usei foi esse da coleção de final de ano da MAC, o Old Darling. Ele é um dourado, gente, muito, muito lindo. Ele não é aquele tipo de dourado que deixa a pele manchada, sabe? E ele fica muito lindo na pele. Então, eu apliquei ele antes de selar a pele, porque eu queria que ele ficasse bem pá, sabe? Porque a gente ama o iluminadorzinho, né? E pra quem não é muito chegada no iluminador, o ideal é vocês selarem antes e depois aplicar o iluminador, ou então não apliquem, tá? Pra selar o restante da pele, eu utilizei esse pó da Too Faced. Eu queria investir muito em um pó, então eu pesquisei bastante, estava em dúvida entre esse e o da Chanel. Aí, conversei com a Amanda Andrade, que ela é uma querida. Amanda, se tu ver um dia este vídeo, meu amor, um beijo pra ti, te admiro muito como profissional. E aí ela me falou, né, as diferenças, então eu optei por comprar este. E sério, gente, ele é um pó muito, muito macio, muito fino e ele tem um cheirinho maravilhoso, docinho, assim, de pêssego. Então, vale super o investimento. Eu estou amando muito este pó. Como vocês já sabem e já estão acostumadas, eu gosto de selar toda a pele aplicando bastante pó com a esponjinha pra grudar bem essa maquiagem. E já adianto pra vocês que eu suei muito lá no dia e fiquei com a pele brilhosa por causa que eu estava suando, assim, no final, né? Mas no momento que eu fui pro ar-condicionado e acalmei, que eu parei, assim, a minha pele voltou ao normal. Eu não precisei retocar nada, nenhum pó, nada, nada, nada. Ficou assim, ó, impecável. Nessa parte aí, eu só usei um pozinho mais escuro pra reforçar os contornos, tá? Dar uma seladinha a mais e reforçar o contorno escuro. Depois eu vim com o pó compacto, com cor. E aí, vim varrendo todo esse excesso de pó translúcido que eu havia depositado na pele. Então, eu sempre deposito esse pó translúcido, deixo ele um pouco na pele
E aí finalizo algumas coisas e depois eu retiro todo o excesso dele, tá? Então ele vai selar bem a pele. Apliquei esse Fix, que é com dourado. Ele deixa umas partículas em dourado muito linda na pele. Eu gosto de aplicar ele antes de finalizar o olho, tá? E junto esse da Smashbox. Depois eu vim com o meu delineador da Inglot, maravilhoso. Se tu quer alguma coisa que não vá borrar, que te dê muita segurança, invista nele, tá, gente? Então, eu apliquei ele bem na linha d'água e depois eu vim aplicando ele abaixo, né, na raiz inferior dos cílios e fui cuidando bem pra deixar bem pretinho, não deixar nenhum buraquinho ali entre os cílios. E aí, vim esfumando isso tudo. Tem que esfumar muito bem ele antes de secar, porque depois não tem Cristo que esfume este delineado depois que seca, tá? Então, enquanto ele tá molhado, aproveita e esfuma todo ele pra não ficar manchado na sombra depois. Aí, vim com a sombra preta, né, Blackout da Urban Decay, que eu sempre uso, ela é muito preta, pra selar este delineado, na verdade, esfumado aí. Que é o nosso preto, né? Eu amo esse pretão abaixo dos olhos, bem esfumado. Então, eu não poderia deixar de fazer no dia da minha formatura. Eu acho que deixa um olhão, assim, e eu amo muito. Nessa parte aí, eu apliquei o blush Sketch da MAC pra esfumar o preto, tá? Não deixar só o preto e vir com um laranja. E aí, depois vim com esse laranjinha da paleta da Huda. E apliquei com um pincel um pouco mais fofo pra deixar ele bem leve, assim, deixar um olho bem esfumadão. E, ai, gente, confesso que eu fiquei tão apaixonada por esse esfumado abaixo dos olhos. E pra fazer a parte de cima, eu apliquei o corretivo da NARS, o mesmo que eu tinha utilizado antes. E a sombra laranja que eu tô utilizando foi a mesma que eu apliquei no esfumado embaixo, tá? Então, eu começo com essa cor para dar início na transição de sombras, aplico ela em todo o côncavo, fazendo movimentos circulares de vai e vem, deixando a mão bem levinha para dar um esfumado bem lindo, tá? Então, eu gosto sempre de aplicar assim, primeiro um tom mais levinho e depois vim construindo. Depois eu vim utilizando esse vermelho pra aquecer bastante essa maquiagem. E quem me acompanha no Insta viu que eu fiz várias enquetes, né? Colocando se eu fazia em tons quentes, se eu colocava brilho, os cílios se eu deixava delicado ou bem grande. E vocês participaram super. E eu amei, porque os resultados deram bem o que eu queria, assim. O batom também deu nude. Ai, gente, vocês acho que me conhecem muito. Depois, gente, eu apliquei uma sombrinha marrom no cantinho externo. Eu não me lembro o nome dela, porque é aquelas fio da MAC, sabe? Que fica pra baixo. Então, eu não sei dizer pra vocês o nome dela, mas é da MAC. Então, primeiro eu depositei bem ela e depois vim com um pincel mais gordinho pra esfumar ela bem e se misturar ali com os tons mais quentes. Pra fazer a iluminação ali no cantinho interno que eu gosto, como eu ia aplicar glitter, eu utilizei essa sombrinha opaca da mesma paleta, tá? E pra iluminar abaixo da sobrancelha, eu usei essa sombra compacta da RZ, que eu perdi o número dela, mas ela é um douradinho. E eu acho que ficou super lindo e combinou com os tons, sabe? Depois eu usei este pigmento, que é um dourado. E eu usei ele pra ficar de base, sabe? Do glitter. Não aplicar só o glitter puro ali em cima. Então, assim, ele dá um fundinho. E eu acho que só ele, assim, por si só, já ficou muito lindo. Mas, né, amigas, glitter é glitter e nós queremos glitter. Pra fixar o glitter, então, eu utilizei essa colinha da Kryolan. Ela é uma colinha líquida e eu gosto muito de utilizar esse tipo de cola pra pigmentos, assim, mais grossos. Os finos também, tá? Mas, tipo, aquelas pastinhas que tem pra glitter eu já não gosto tanto. E aí eu apliquei com o dedo mesmo, dando umas batidinhas. E depois apliquei o glitter com o pincel. E aí eu apliquei ele quase em toda a pálpebra. Só deixei um pouquinho ali no canto externo onde tinha o marrom. E trouxe um pouquinho pra cima também pra esfumar. O batom que eu utilizei foi nude, óbvio. Eu me amo de nude, eu gosto muito de destacar os olhos e deixar a boca mais nude.
Eu saí pra comprar meu batom pra formatura, fiz vários testes. Eu e a Tassi, amor, beijo pra ti, muito obrigada por ter ido na chuva comigo atrás de batom. E eu tava na dúvida, eu comprei 2. Comprei o Carisma da Mari Saad e o Samara da Bruna Tavares. E aí, na hora mesmo, assim, eu apliquei os 2 e decidi qual eu ia colocar e optei por esse, porque eu amei muito. Apliquei mais fixador, porque eu nunca apliquei tanto fixador na minha vida. Mais um pouquinho da Smashbox, tá? Que era pra grudar tudo mesmo. E aí, apliquei também esse da Daisy Peroso, que ele forma uma película protetora na pele. Depois, apliquei mais iluminador, porque a gente queria era brilhar. E, gente, literalmente eu brilhei. Eu olhava no telão, eu tava muito iluminada e muito brilhosa nos olhos. E essa foi a maquiagem, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Este foi o meu cabelinho, eu amei de paixão, foi a Bruna que fez, a Bruna trabalha comigo. Sigam o Insta dela lá, que é Bruna Frank Penteados, vou deixar o arrobinha dela aqui embaixo pra vocês verem. Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.